Fala, escuderia, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar desse carro aqui, o Kia Stonic. Um carro que ele, basicamente, vocês vão perceber aqui, ele não é exatamente um hatch, ele também não é um SUV, ele tá entre um meio termo aí. É um carrinho que até é bem popular, essa marca aqui é relativamente popular aqui na Irlanda. Esse aqui é um ano 2021, você consegue perceber aqui pela placa. Dianteira é bem simplesona. Algumas, tem uma mistureba aqui de cor, né? Algumas luzes halógenas e o DRL aqui. Aqui a gente tem um neblina. E uma coisa interessante, se vocês conseguirem perceber, tem um aqui na lateral, uma lanterna na lateral, que conforme você vira o volante, ele acende a luz referente ao lado que você está virando o volante. Então facilita às vezes em manobra noturna, fica bem mais confortável de dirigir. De roda aqui, a gente tem uma Aro 16, o pneu 19555, Aro 16, motor, não sei se vocês conseguem perceber pelo barulho, mas é um 3 cilindros 1.0 com 120 cavalos e 18 kg de torque ali, mais ou menos. Turbinho. Bom, como vocês conseguem ver, Stonic é o nome do carro. Lanterninha, não tem nada em LED aqui atrás. O freio traseiro, ele é disco. Ponto positivo. Carrinho freia muito bem, um carrinho muito confortável. E aí a gente consegue enxergar algumas coisas aqui que a Kia tentou fazer para dar um ar mais de crossover. Um carro um pouco mais aventureiro, então você consegue ver esses detalhes em plástico aqui. Isso aqui, essa parte aqui em cinza, dá um ar, às vezes, do carro um pouquinho mais alto. Este é o interior. Apoio de cabeça para todo mundo, cinto de 3 pontos com Isofix. Não é um carro grande, então evidentemente o espaço aqui eu diria que é mediano. Até 1,77 m, se você tiver até 1,80 m, você vai aqui com um certo conforto, mas passou disso não fica muito legal não. Aqui a gente tem uma USB comum, não é tipo C, não é da mais moderna. E passando aqui, plástico duro, tá? Tudo plástico duro. Passando aqui pra frente, que é o posto do motorista. A porta, ela toda em plástico duro. A gente reclama do Brasil, mas aqui tem muito carro com plástico duro, tá? Aqui a gente tem alguns controles. Altura do farol, altura do cluster ali, né? Mais baixo, mais alto. Start stop, liga e desliga. Para configurar quando você calibra os pneus, para você resetar, inclusive tá precisando ali, vocês podem ver. Controle de estabilidade. Bom, volantezinho normal, acho que até muito parecido com o do Cerato que a gente tem no Brasil, Kia Soul. E esse carro aqui, não sei se vocês lembram que a Kia tentou botar aí dentro do Brasil o Kia Rio, que não deu muito certo, por vários motivos. E esse Rio, ele tem aqui também na Irlanda. É um carro bem popular e bem antigo. Até existe ele aqui desde muito tempo atrás, de uns anos atrás. E esse carro aqui é um nível acima, tá? Aqui tem duas versões, basicamente. Eu vou contar um pouco melhor quando a gente estiver andando, mas todas com a mesma motorização. O painelzinho aqui é bem básico, tem um computador de bordo muito simples. Você consegue controlar ele por aqui. Tem as trips aqui, um carro extremamente econômico. E aqui você mexe ali na central multimídia. Alguns detalhes aqui em black piano. E aqui no centro, controle do ar-condicionado, o limpador, o desembaçador traseiro. E aqui, essa centralzinha aqui, que é a primeira vez que eu vejo a centralzinha da Kia. Não sei, provavelmente ela compartilha essa central com algum outro carro, mas eu não tô lembrando. Mas tem Android Auto, tem Apple CarPlay sem fio, que é uma coisa muito positiva. Então você não precisa plugar nada nessa entrada aqui para você conectar com ela. Por exemplo, muito comum, eu viajei bastante com esse carro, rodei bastante com ele. Uma coisa interessante é eu basicamente com o Android Auto funcionando aqui e minha esposa sentada do lado de lá. Essa aqui não é a minha esposa. E a minha esposa sentada do lado de lá com o Bluetooth conectado. E aí, escutando uma música no celular dela, enquanto o Android Auto ou até o Apple CarPlay do meu celular. Câmbiozinho manual de 6 marchas, com a rezinha, você tem que puxar o bringodinho aqui. O aviso, né, o aviso sonoro do sensor de ré. Manual, é o freio de estacionamento. E aqui tem um apoiozinho com 2 porta-copos minúsculos ali, que eu acho que nem cabe copo direito. Mas isso aqui é a única coisa macia que a gente tem dentro do carro. E nem é tão macio assim. O resto é realmente tudo duro. O volante não. O volante ele até tem um couro aqui.
Mas aqui tem um espacinho aqui bem legal. Ali embaixo tem um tecido bem furreca, não adianta muita coisa. Mas é um carro de entrada, então não tem muito o que fazer não. Bom, essa aqui é a chave, não é presencial, não é nada. É simplesmente uma chave convencional. Uma coisa interessante aqui, ó, posição automática do farol. Então, ligou o carro, você não precisa esquentar com absolutamente nada relacionado à iluminação. Ele faz tudo para você. Eu acho que aqui é contramão, então. Pois é, minha filha começou a falar aqui, ó, câmerazinha de ré com indicador de local para onde você vai, né, conforme você esterça o volante. E olha aqui, coisinha interessante, certo? Android Auto, sem o nosso famoso cabo, ele está conectado neste smartphone aqui. E olha lá, isso aqui é uma praticidade excelente, isso é muito bom. Até porque às vezes você quer conectar mais de um dispositivo, como eu comentei com vocês, vocês podem, sei lá, deixar a esposa de vocês ou o marido de vocês responsável pelo Spotify, enquanto você simplesmente dirige seguindo o seu Apple CarPlay ou Android Auto, né? O carrinho aqui, a parte muito positiva nele foi o conforto. Esse carro é extremamente confortável. A suspensão dele é super macia. Evidentemente o asfalto aqui é muito bom, né? Na Europa, de um modo geral. Existem buracos, existem lugares que são esburacados, mas bem menos que o Brasil. Então a suspensão aqui de alguns carros é um pouquinho mais firme, mas mesmo com asfalto muito bom, esse carro aqui, ele... A marca, né, ela teve a preocupação de fazer um carro com a suspensão bem macia. Realmente é um carro bem confortável. Mas é um carro que, por ser 3 cilindros, ainda falando sobre conforto, você tem aquele barulho de batedeira lá debaixo do capô, né? Então você, quando você passa ali de mais ou menos 2.500 rotações, você já escuta aquela batedeira. Mas não chega a vibrar dentro do carro como alguns carros aí no Brasil, ou como alguns carros aqui mesmo. Eu não sinto nenhuma vibração. A gente pegou, por exemplo, recentemente um Peugeot 208, que também tem uma motorização 3 cilindros, porém lá aspirado, 1.2 litros, e ele vibrava, incomodava. Esse não, esse é bem de boa. A única coisa de conforto aqui que talvez peque um pouquinho é que se você tiver uma família um pouco maior, ou com adultos, você com filhos adultos, eu quero dizer, talvez você vá sofrer um pouquinho se a pessoa for muito alta, porque lá atrás, até 1,77 m, que é a minha altura, você vai com certo conforto lá atrás. Passou disso, é bem no limite. Passou disso, já começa a ficar um pouco desconfortável pelo espaço do carro mesmo. É o único ponto assim de conforto que eu não achei interessante. Tem plástico para todo lado, mas agora o carro está com 48 mil praticamente quilômetros rodados e até o momento zero barulhos. O carro é bem silencioso. A gente começa a ver os barulhos de um carro muito cheio de plástico. Mas no Brasil, alguns carros com essa quilometragem no Brasil, com muito plástico, a gente já começa a escutar barulho. Qual que é o problema basicamente do plástico, né? Em alguns casos, não são em todos os casos, depende até do material do plástico. É que alguns, conforme o carro vai torcendo, evidentemente a carroceria torce, passando em buraco, vai soltando uma coisa ou outra, vai soltando um encaixe ou outro, e aí, como consequência, o carro começa a fazer barulho, aqueles famosos barulhos de acabamento, que você passa numa pista onde tem muito ondulação e você escuta aquela famosa escola de samba, né? Então, nesse caso aqui, a gente não tem isso. Uma coisa muito interessante é que aqui na Europa eles se preocupam muito com tecnologia também. Então, por exemplo, todos os carros que eu peguei aqui, esse é uma versão básica, o do Peugeot era uma versão básica, a T-Cross que eu peguei era uma versão básica, um outro que foi um Skoda era uma versão básica, e todos eles tinham acendimento de farol automático, vidro elétrico nas quatro portas, o que eu acho uma vergonha ainda vender carro que não tenha isso. Então,
eles se preocupam bastante com esse tipo. Na T-Cross, por exemplo, esse é o carro mais peladinho dos que eu peguei. Esse carro é o mais peladinho, porque, por exemplo, nos outros carros, no Peugeot, na versão mais barata mesmo, você já tem lane assist, então o carro não deixa você sair de faixa. Você já tem a distância do carro da frente. Se o carro da frente frear muito forte, ele te dá um aviso. Ele tem leitor de placa. Então, assim, todos os carros aqui, eles já são muito bem completos. Já são bem completos. E com esse carro aqui não seria diferente. Ele tem um acendimento automático de farol, mas claro, em comparação com esses outros que eu comentei, ele é o mais peladinho de todos. Esse carro aqui, vamos falar de preço, né? Eu tô falando aí do Peugeot, comparando com o Peugeot, mas o Peugeot, ele era um carro de 28 mil, se eu não me falha a memória, enquanto esse aqui, essa versão, é 24 mil euros. Existem basicamente somente duas versões, ambas com essa motorização, mas existem versões com câmbio automático. Então dá mais ponta aí para a parte de conforto, né? Esse carro aqui, ele tem um desempenho da hora com esse motor aqui, que é 1.0 de 3 cilindros, são 120 cavalos e quase 18 kg de torque. Então um carro muito esperto. A gente tem uma lombada ali, tem duas lombadas na verdade. Vou dar uma saída um pouco mais forte, vocês vão perceber que é um carrinho que ele faz o barulhinho lá clássico dos 3 cilindros, mas ele tem uma resposta muito legal. Então eu peguei muito estrada com ele. Ele tem um compromisso entre economia de combustível, porque esse carro é extremamente econômico, e de desempenho bem legal. Então, por exemplo, aqui eu estou de segunda marcha, 3.500 giros. Se eu acelero, ele responde muito bem. Então, o turbo salva em muitos casos, né? Eu gosto bastante de carro com uma turbina grudada nele. Falando de economia mesmo, esse carro aqui, na minha mão, andando bastante em estrada, com ar-condicionado ligado, de vez em quando, não sempre, com aquecedor, na verdade, ligado, ele tá fazendo na minha mão na casa dos 19 km por litro. Julgo eu que dentro da cidade, ele tem o start-stop, como vocês puderam perceber. Dentro da cidade, no anda e para, assumo que ele vai fazer mais ou menos na casa dos seus 16. É um carro bem econômico. Se souber dirigir ele bem na moralzinha, é um carro bem econômico. Esses 3 cilindros são bem econômicos, né? Aqui o start-stop não funciona quando eu piso na embreagem, como na maioria dos carros. Esse start-stop, ele funciona com o freio, ou seja, quando eu tiro o pé do freio é que ele liga o carro. Não é quando eu piso na embreagem, como na maioria dos carros. É engraçado, mas funciona normal. A embreagem desse carro, ela é extremamente confortável. Super macia, os pedais. O volante dele, olha isso. É leve, super leve, muito confortável. Conforme você vai aumentando a velocidade, ele vai ficando mais pesado naturalmente. Isso é oriundo de uma direção elétrica, né? Esses carros já tem isso. A multimídia dele, como todas, às vezes dá um pau ou outro ali, mas funcionou de um modo satisfatório. Tem poucos porta-objetos. Você vê que esse carro aqui, ele não tem muito frufru. Ele é funcional. Então ele tem o objetivo de te levar do ponto A ao ponto B com um pouquinho de conforto, dignidade, e é isso. Nada mais do que isso. É um carro que a gente vê bastante aqui nas ruas. Ele não é tão comum quanto os Volkswagen, quanto os Fords. Essas marcas aqui reinam praticamente aqui na Irlanda, pelo menos. Carros alemães aqui, eles reinam. Kia tem bastante também. Eles vêm forte, inclusive, com alguns elétricos. Mas você vê até esse modelo aqui em específico até com uma certa recorrência. O som desse carro é muito bom. Testamos ontem, viajando, 1h da manhã, com som alto e, cara, sem estouro, muito bom mesmo. Extremamente confortável. Bom, eu acho que o carro é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, mas eu acho que no mais é isso. Ele tem aqui nada demais, um carro básico, né? Carro de entrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, comentário. Tamo junto. Até a próxima.